Após se converter e passar por várias experiências sobrenaturais em presídios, o juiz Serlon Santos entendeu que Deus queria usá-lo para salvar vidas que estavam condenadas ao crime. Olá, Serlon Santos, doutor Serlon Santos, seja muito bem-vindo ao programa Prova Viva. Que história já dá no mínimo uma certa curiosidade, um misto de temor, né, de estar nesse meio, enredado neste meio, ao mesmo tempo vivendo experiências sobrenaturais com o Deus Todo-Poderoso que vai à frente e te protege. Seja muito bem-vindo ao nosso meio, fique à vontade para dizer aquilo que te diz e que te faz ser prova viva para estar aqui. Muito obrigado, é uma alegria para mim estar aqui. Eu sempre tive um referencial muito forte de temor ao Senhor através dos meus pais. Mas a minha conversão, de fato, só veio a acontecer agora, recentemente, em 2007. Eu residia na cidade de Ibiá, em 2006, e tive um despertar no meu coração, um desejo de me promover para Patrocínio, que é a cidade onde eu estou atualmente. E naquela ocasião, Deus começou a promover no meu coração uma curiosidade muito grande a respeito da nação de Israel. Que povo é esse? Que nação é essa que tanto beligera? Que nação é essa que tanto desperta a atenção do mundo? Eu sempre me deparava com revistas, textos na internet, e quando era assim eu parava para prestar atenção, para ler a respeito. Era algo que Deus estava usando para me atrair, hoje eu sei disso. E ao mesmo tempo, começou a surgir em minhas costas dores ao longo da minha coluna. E essas dores começaram a tirar a minha qualidade de vida, tirar o meu prazer, tirar a minha disposição. Eu tive que então me afastar do trabalho para fazer um longo tratamento. Passei por vários exames, pelas mãos de vários profissionais. Isso em 2006, enquanto ainda não tinha se mudado para Patrocínio. Isso em 2006, quando eu acabara de me mudar para Patrocínio. E nesse meio tempo, quando eu já estava praticamente finalizando ali essas intervenções médicas, um fisioterapeuta, olhando o meu raio-x de cervical, me disse: olha, tem alguma coisa diferente aqui nas suas carótidas, seria interessante dar uma olhada quando for fazer um check-up. Aquilo ficou guardado na minha mente, me chamou a atenção, e na sequência, no mês de julho de 2007, fazendo o check-up, eu apresentei essa questão ao clínico geral e ele, embora tenha estranhado, acabou cedendo para a gente fazer um ultrassom. E, para nossa surpresa, quando estávamos ali fazendo a ultrassom das carótidas, o médico, o profissional disse: olha, realmente não tem nada nas suas carótidas, mas eu vejo aqui um nódulo de 3 centímetros entre a sua tireoide e a sua paratireoide. E ali então nós nos deparamos com essa notícia da probabilidade de que eu poderia estar tendo um câncer. Voltei então para o clínico geral e passamos a realizar outros exames. Ele ficou um tanto quanto perplexo porque o nódulo não era palpável, os exames estavam todos normais, hormônios, todos os marcadores, nada indicava. E no meio médico disse que é um achado, mas na verdade nós sabemos que é Deus mostrando. E Estava no início? Estava mais ou menos no início, já eram 3 centímetros de nódulo, né? Então não se pode dizer que estava muito no início. Nesse período, só antes de você completar essa informação, ainda era da sua parte apenas temente a um Deus, um conhecido de Deus, ou nesse momento em que tem essa notícia já se clama para um Deus Todo-Poderoso que pode buscar ajuda nele? Sim, foi nesse momento em que o chão sumiu de sob os meus pés, foi nesse momento em que eu me vi sem a possibilidade de qualquer outro recurso mais alto, mais forte, que eu resolvi voltar-me para Deus. E ali na minha casa, em Patrocínio já, eu me lembrei dos ensinamentos do meu pai, que me diziam sempre de Jesus, que me diziam sempre do temor a Deus. E eu estava sozinho, eu me lembro disso, eu estava sozinho na minha casa, é uma casa alta, tem 2 andares, eu estava ali na varanda, sozinho,
olhei para o céu e comecei a buscar a Deus. Na ocasião, eu me lembro que eu tive aquela necessidade de dar um nome para Deus. Eu me lembrava desse nome, Jeová, Yehoá, não é mesmo? E eu disse, olha, é com esse Deus que eu quero falar. É com esse Deus, eu quero ter certeza que é esse Deus que está me ouvindo. E eu queria te pedir, meu Deus, que você me deixasse viver, porque eu queria gozar o dom da vida que o Senhor mesmo me deu, não é mesmo? E naquela noite eu fui dormir e tive um sonho, que eu depois entendi que era uma visão. Eu estava caminhando por uma estrada que a certa altura se elevava e havia um desvio, como se fosse um viaduto. Ao invés de prosseguir, eu entrei por esse desvio. E quando eu desci nessa espécie de viaduto, eu me vi num lugar escuro, fétido, com lama e fezes até a cintura. Era muito mal cheiroso, era terrível, era uma sensação extremamente desagradável e angustiante. E eu acordei muito angustiado e perguntando, Deus, eu te procuro e você me mostra isso? Por quê? Por que essa resposta? Mas depois eu entendi que Deus estava me mostrando a minha condição, a situação em que eu me encontrava. O homem sem Deus vive na lama do pecado, perdido, no escuro. E na segunda noite, ainda não sentindo paz com aquela situação, eu procurei o Senhor novamente. Me prostrei naquele mesmo lugar, olhando para o céu e disse, Deus, eu acho que não era aquele motivo que eu deveria usar. Nós, profissionais do direito, temos muito isso, né, de querer argumentar, de apresentar razões. E eu apresentei outro motivo. Eu disse, Deus, eu tenho minha esposa, eu tenho as minhas filhas para cuidar, me deixa viver para cuidar delas, quem vai cuidar delas? Eu queria até fazer um parênteses aí mesmo, que era o que eu queria saber. Como que ficou a alma, a sua alma acerca dessa notícia da esposa, filhos? Hoje filhos, na época 2 filhas. 2 filhas. Hoje tem um terceiro. Como é que ficou essa notícia bombástica na família? Eu sei que você estava ali argumentando já com Deus acerca da necessidade de cuidar deles. Mas como eles abraçaram essa causa? Como que eles entenderam? Como eles receberam? Qual é a importância deles nesse momento? Na ocasião, eles não sabiam ainda. Ah, você não havia dito? Não, porque quando eu recebi essa notícia, eu me fechei. Eu entendi que era Deus tratando comigo. Me fechei naquela informação e não compartilhei nada. Eles entendiam que eu estava somente fazendo um check-up. Então, essa busca mesmo sua, pessoal com o Senhor, nos 2 dias seguidos, era mesmo uma busca só sua com o Senhor? Só minha, exclusivamente minha. E nessa segunda noite, então, eu apresentei essa segunda motivação para o Senhor e fui novamente dormir. No terceiro dia, eu ainda não estava em paz. Mas algo mudou dentro de mim. Eu sentia algo ardendo no meu coração e eu sentia uma atração mais forte em relação a Deus. E foi quando eu tive, então, um toque do Espírito Santo e eu entendi como eu deveria orar. Eu compreendi que tudo que eu havia dito antes, os meus motivos, estavam completamente equivocados. E pela terceira vez eu me prostrei diante de Deus e disse, Deus, agora eu entendi. Não é pela minha vida, não é pela minha esposa, não é pelas minhas filhas, porque o Senhor é que cuida delas, não sou eu. Mas é pelo Senhor. Eu quero estar vivo para estar com o Senhor. Não importa se eu vou abrir os meus olhos aqui ou do outro lado, após as cirurgias que eu devo fazer. O que importa é que eu me encontre com o Senhor. Eu quero viver para o Senhor. E nesse momento, eu tive um encontro com Deus, eu fui cheio do Espírito Santo, e naquela noite Ele me deu uma segunda visão. Eu sonhei que eu voava muito alto, muito livre, e lá embaixo, cães preto corriam tentando me alcançar, mas já não podiam me alcançar. Eu voava muito livre. E a uma certa altura eu vi uma casa em cima de um monte, que havia uma porta estreita, uma entrada muito estreita nela, mas eu entendi que era um lugar de descanso e eu consegui pousar naquele lugar. Passei um tanto quanto apertado por aquela entrada, mas consegui pousar lá dentro. Para minha surpresa, quando eu pensei que ia descansar, eu me deparei com um leão ali dentro, que estava ao meu lado e abocanhou o meu pulso, sem me ferir,
num sentido assim de me acolher. Eu acordei, fiquei um tanto incomodado, sentindo muita paz, mas incomodado com todas aquelas figuras. E depois eu vim a entender pela palavra que aquele sonho significava a minha libertação, a minha salvação. E o pecado, né, figurado ali nos cães, representado pelos cães, já não podia me alcançar mais no sentido de aprisionamento. Aquela entrada naquela casa, a porta estreita, que é Jesus. Que lindo! Não é mesmo? E lá Que dentro, lindo. quando eu dizia, Deus, mas eu fico livre dos cães e caio na boca de um leão. Na verdade, era Jesus, o leão da tribo de Judá. Eu havia caído nas garras da graça. Doutor Serlon, não é muito assim improvável que alguma pessoa que detém o conhecimento que vocês possuem serem convencidos de algo tão profundo e espiritual se não for o Espírito Santo? Racionalmente, pela lógica, é impossível um ser humano que tenta argumentar com Deus e tenta, assim, talvez extrair de Deus algumas expectativas que ele tem, ele só é convencido se o próprio Espírito Santo... Porque, imagina, você tem sonhos repetidos, dias seguidos. Se não for o Espírito Santo para te revelar, você mesmo vai ter esse entendimento. Peraí, eu saio da boca de um cão e caio na boca de um leão? Que Deus é este, né? Ah, não tenha dúvida. É somente o testificar do Espírito Santo no nosso interior, é somente esse consolo do Espírito Santo, esse falar interno do Espírito Santo, é que nos dá essa convicção, essa certeza. A própria palavra fala que é o Espírito Santo, é o penhor, né, da nossa salvação. É só Ele quem convence. Só Ele quem convence. E Ele se levanta para defender a causa da palavra e Ele vence. Ah, com certeza, com certeza. E não tem advogado que vai ter como refutar tudo isso. Não há argumentos que possam contrariar os argumentos de Deus, não há argumentos humanos. Né? Na realidade, doutor Serlon, nós ainda nem chegamos nessa parte, né? Parece que são muitos testemunhos com o Senhor, muitos assuntos e muitas experiências de ser prova viva do poder de Deus, né? Amém. Eu te convido, então, nós finalizarmos primeiro, então, essa história, né, da questão da sua enfermidade que foi descoberta, e aí, em seguida, a gente segue para compreender outros milagres da sua vida. Por favor. Com certeza. Bom, após esse encontro com Deus, essa experiência com o Espírito Santo, eu me submeti a 2 cirurgias e fui extremamente feliz nessas cirurgias, ao ponto de recusar analgésicos. Olha. Enfim, por conta da paz, né, que o Senhor trouxe ao meu coração. E voltei para casa muito sedento de conhecer o Senhor. E comecei ali um processo de busca por meio da palavra, né, na minha própria casa, e já com um desejo muito grande de estar na congregação, enfim. Isso foi em 2007? Isso já em 2007. 2007. Isso. E pouco tempo depois, aconteceu uma rebelião lá na cadeia de patrocínio. Eram cerca de 100 detentos e eles destruíram completamente a cadeia, colocaram a cadeia abaixo. Você já tinha sido, então, restabelecido na saúde, já tinha retomado a sua atividade profissional, estava num momento ali, né, de trabalho quando aconteceu a rebelião. Isso, exatamente. Okay. Num determinado dia lá, os agentes me disseram que não poderiam levar um detento para que participasse da audiência, porque era impossível entrar com cães e armamentos pesados dentro da cadeia. Corria-se o risco de haver ali uma carnificina. Eu disse, bom, não é responsabilidade minha, porque o que tinha que ser feito já foi. Fui embora no final do dia, mas fui muito incomodado durante toda aquela noite. Eu praticamente não dormi, fui incomodado pelo espírito. E na manhã seguinte me sobreveio um sono muito pesado. Eu dormi ali cerca de 2 horas, um sono muito pesado, e acordei com a convicção de que naquele dia eu deveria ir à cadeia rebelada. Eu não fazia ideia do que eu faria lá dentro, mas já adiantei para uma missionária, assim como o senhor tinha me apontado, que ela preparasse um lanche para que no final do dia ela comparecesse à cadeia, porque certamente esse lanche seria servido ali para os presos. E ela assim o fez. Eu fui trabalhar, convidei a promotora de justiça, convidei o meu assessor, eles ficaram estupefatos no primeiro momento de imaginar, né, o que poderia acontecer. E, de fato, eu não sabia o que eu faria. Fomos para a cadeia, chegamos lá, havia ali muitos profissionais, muitos policiais da Polícia Civil, a Polícia Militar, o comando estava lá, e todos muito curiosos e apreensivos com a minha presença, não é para menos, e eu perguntando, Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? Foi quando Deus me falou, olha, mande chamar um preso.
E eu pedi que viesse um preso, então... Aleatoriamente, um preso? Aleatória, um que pudesse fazer uma interlocução entre nós. Ele se sentou à minha frente e eu disse, Deus, e aí? O que o senhor quer que eu diga para ele? Pergunta se eles receberiam você lá dentro. Eu falei, não, Deus, o senhor está brincando comigo. E aí ele falou, não, é isso mesmo, filho. E eu falei, bom, se o senhor vai comigo, por que temer, né? E eu perguntei ao preso, ele deu um largo sorriso e disse, com certeza que nós vamos receber o senhor lá dentro, nós queremos conversar. E eu disse, então eu vou entrar, pode dizer que eu vou entrar. E nisso começou... Ai, doutor, é intenso você entrar num lugar, né, com possíveis problemas maiores na condução do Senhor, tem que realmente compreender a hierarquia. Né? Você vive num processo de hierarquia e entende a hierarquia de Deus. Se Ele mandou, tem que obedecer. Sim, com certeza. Ai, meu pai, é muita fé. No começo de vida cristã, hein? Vamos considerar isso, né? Com certeza. E aí houve um início de movimentação ali do comando para destacar agentes, para me acompanhar a escolta. Eu disse, não, eu não preciso de escolta. Eu não quero escolta, eu vou entrar sozinho. E então os policiais abriram o portão principal para eu entrar e fizeram uma formação à minha frente. Eu disse, não, daqui para trás vocês ficam. Eu vou entrar sozinho, de fato. E de fato entrei e havia uma autoridade tão grande de Deus sobre a minha vida, não era a autoridade do judiciário, era a autoridade dos céus mesmo, em que, através da qual eu só acenei para os presos. E eles começaram a se sentar, começaram a fazer uma formação em grupos para me ouvir. Eu estou aqui chocada, estou com o queixo caído aqui diante realmente da manifestação do Senhor na sua vida, com a ousadia e a coragem que Ele te deu nesse momento. Só o Espírito Santo para fazer isso. E naquele momento eu me sentei e perguntei, Senhor, e o que falar? Ele me disse, não, primeiro escute, ouça o que eles têm para dizer. E os presos começaram a desabafar e falar das suas necessidades e da opressão que eles estavam vivenciando, enfim. E a partir de um determinado momento dessa conversa, Deus me tomou então, e eu comecei a liberar palavras de bênção, palavras de sabedoria, palavras de consolo, tudo aquilo que Deus vinha colocando no meu coração. Eu comecei a compartilhar com eles. A uma determinada altura, um dos presos, eu me lembro bem, ele era cadeirante, chorava muito, e um outro se levantou e fez uma oração poderosíssima. Esse que se levantou e fez uma oração poderosa, hoje é pastor e anda pelas igrejas dando Glória o seu testemunho. Deus. E à medida em que nós fomos quebrando todo aquele clima de tensão, os presos então baixaram toda a guarda, entregaram todas as armas. Eu pedi que a missionária que eu havia convidado entrasse com o lanche e ela levou também alguns levitas, né? Violão e alguns outros instrumentos. Homens e mulheres de fé, Jesus, que coisa linda. E aquilo que era uma rebelião muito grave terminou em um culto. Ao final do dia, 7, 8 horas da noite, com todos os presos já extremamente calmos, né, e com toda aquela rebelião realmente terminada. Não é uma experiência que se deve fazer sem a condução de Deus. Não deve ser uma atitude, experiência não, uma atitude que se deve ter, né, de forma impensada, né, ou impulsiva. Porque se o Senhor vai à frente, Ele é general de guerra, mas se Ele não vai, não entra nessa não. Com certeza. Foi um dia impactante para você, para a sua fé? Muito, até porque você estava ali ouvindo o próprio Deus, né? Sim, tão impactante que ainda hoje eu colho frutos desse momento vivido. Porque anos depois, estando eu aqui em Belo Horizonte, já integrado à Lagoinha, na Igreja Batista Lagoinha como membro, fui convidado a conhecer a Casa Azul. Uma casa de passagem, né, dos ministérios que a Lagoinha tem, que recolhe os mendigos, os drogados na rua para encaminhá-los para tratamento. E ali me sentei para conhecer o coordenador daquela casa e à medida em que conversávamos, eu percebi nele uma certa estranheza. E quando ele descobriu que eu era de Patrocínio, ainda mais. E quando eu mencionei essa situação da rebelião que aconteceu em Patrocínio, ele me olhou bem nos olhos e disse, doutor, eu era um líder dessa rebelião que aconteceu em Patrocínio. Hoje ele é o coordenador da Casa Azul, da Igreja Batista de Alagoinha. Que coisa mais maravilhosa. Isso. E aí, como se conversa com alguém que tem um histórico anterior pesado, mas que depois o Senhor alcança, vai se dizer do quê? A partir dali ou anterior?
Nós não tratamos de nada do que anteriormente havia acontecido, a não ser de alguns detalhes, né, que a curiosidade é comum nesses casos, mas irmãos em Cristo. Glória a Deus. Não é mesmo? Que Nós bênção. conversamos ali de igual para igual e pudemos testemunhar um para o outro o que Deus fizera naquela ocasião, não é mesmo? Então, isso é maravilhoso. Doutor Serlon, muito obrigado por ter vindo ao programa. Você realmente, com certeza, foi instrumento do Senhor para edificar vidas, que agora acompanham a sua história e que vão desejar também conhecer esse Deus Todo-Poderoso. Deus abençoe. Muito obrigado, eu que agradeço. Deus abençoe. Amém. Isaías 58, 12. Serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país seja habitável. Em um mundo individualista e egoísta, quem se dispõe a ser um reparador de brechas? Quem se dispõe a ocupar as lacunas, as rachaduras existentes nos relacionamentos, na sociedade ou no país? Quem se conhece a tal ponto de garantir suportar os embates quando se fizer um com os muros de defesa da cidade ou da pessoa? Precisa ser alguém capaz de se transformar naquilo que é solicitado. Um reparador de brechas entra numa discussão de casal para apaziguar e não gerar mais contendas. Ele precisa se conhecer a ponto de não se misturar nas suas questões pessoais com a missão que recebeu para auxiliar. Precisa ser humilde e fazer reparação pessoal de tempos em tempos para que não surja nele mesmo as brechas. Uma pessoa com essa qualidade precisa ter palavras de sabedoria, ouvido apurado, olhar de misericórdia e mãos generosas. Conseguirá com seus conselhos acalmar o aflito, libertar os oprimidos das palavras de maldição, suavizar a comunicação interpessoal, além de ter habilidade de influenciar, defender, acolher e proteger. O nível de altruísmo dessa pessoa é tão grande que se dispõe a sofrer as retaliações no lugar dos fracos e desanimados. Possui paciência com os ansiosos, age com graça com os irados e agressivos e tem prazer em ver o outro bem. Da sua boca saem palavras amáveis e agradáveis, gera confiança nos desanimados, desvia as contendas, julgamentos e injúrias para não chegarem onde causaria mais mal ainda. Investe nos sonhos alheios, encontra sempre as qualidades dos outros, além de priorizar a felicidade deles. Intercede com orações em sintonia com a vontade do Pai. Possui uma fé inabalável que promove a caminhada de muitos à sua volta. Deixa um legado à sua próxima geração, declarando que obedecer a Deus é melhor do que qualquer bem dessa terra. Ele vive alegremente para servir ao nosso Deus e ao próximo. E você pode estar aí pensando, quem é capaz de agir dessa maneira? Minhas qualidades não chegaram nem na metade dessa descrição. Mas isso não são muitas coisas, mas apenas uma: amor. Ao amar a Deus e ao próximo, se disporá a fazer o que for necessário para todas as coisas caminharem em paz. E nesse momento você estará tampando uma brecha que pode ter sido aberta por vários motivos, com várias justificativas, mas com apenas uma necessária para fechá-la: a doação. Você não precisa se preocupar em ser várias coisas, mas se for apenas aquela que Deus quer que você seja, será o suficiente para ser usado como reparador de brechas para a glória dele. Aguardo você comigo na próxima semana para mais um Prova Viva. Deus te abençoe. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.